Alô, amigos do canal Varal. Bem-vindos, meus amigos. Vamos viver e sentir mais um momento de colhimento e conhecimento bíblico, falando e levando mais conceitos verdadeiros dentro das escrituras sagradas. Vamos hoje conhecer fatos, inúmeros e tipos de religiões distribuídas no mundo todo. Curte, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Apoia-nos para que podemos cada dia mais acrescentar fatos para melhorar e engrandecer o seu espírito, a sua alma, a sua vida. Começamos a dizer que é preciso revisitar no debate público a ideia já fartamente demonstrada ao longo do tempo por vários saberes científicos em estudos seminais, que a religião é uma chave de entendimento relevante de nossa sociedade e é um atravessamento fundamental na vida brasileira e em qualquer lugar do mundo. Vamos ver as 3 maiores religiões do mundo, começando por elas, por número de seguidores, as quais são o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Vamos começar pelo cristianismo. O cristianismo tem cerca de 2,3 bilhões de seguidores, 31%. O islamismo tem cerca de 1,8 bilhões, 24%. E o hinduísmo, cerca de 1,15 bilhão, ou seja, 15%. Para mais detalhes, estão algumas informações adicionadas ao nosso conhecimento. Por exemplo, o cristianismo é a maior religião do mundo, com uma grande variedade de denominações e tradições, como o catolicismo, o protestantismo, a ortodoxia oriental e outras similares. Já o islamismo, a segunda maior religião, conta com o Alcorão como um livro sagrado e a crença em um único Deus, que é Alá, e na missão de Muhammad. Já o hinduísmo é uma religião complexa e diversificada, com uma ampla gama de crenças, práticas diferentes, tradições que enfatizam o Dharma, o Karma e o renascimento. Vamos ver também outras religiões importantes, como o budismo, o judaísmo, o sikhismo, que também tem milhões de seguidores em todo o mundo. Essas religiões têm vários seguidores. Mas vamos ver todas elas. A principal dos grupos religiosos hoje no mundo é o cristianismo, que eu falei que tem 31,2%, o islamismo 24,1%, a irreligião que tem 16%, tipicamente dos ateus. O hinduísmo tem 15,1%, o budismo tem 6,9% e a religiosidade popular conta com 15%, que são essas religiões africanas. O judaísmo tem 0,18% de seguidores. Mas temos 3 religiões que têm algo em comum. As 3 principais religiões com algo comum são aquelas religiões abramâmicas, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que se entrelaçam em muitos fundamentos e muitas coisas que são peculiares. Essas 3 religiões compartilham a figura de Abrão como um patriarca e profeta importante em suas histórias e tradições. Além disso, elas compartilham a crença num único Deus. Cada um tem seu nome conforme a sua religiosidade. O judaísmo, a religião mais antiga das 3, com raízes na antiga nação de Israel e na figura de Moisés,
que recebeu os 10 mandamentos. Vamos então perceber isso. Já o cristianismo deriva do judaísmo com a crença em Jesus Cristo como o Messias prometido e o Filho de Deus. O islamismo é a religião mais recente das três, com a crença em Muhammad, que nem eu falei, como o último profeta de Deus, e no Alcorão como sua palavra revelada. Nós vemos isso, essas peculiaridades que existem entre as três religiões. Mas vamos entender qual a diferença. Qual a diferença entre ser islâmico e ser muçulmano? Você sabe qual que é? A diferença entre islâmico e muçulmano é que o muçulmano é um termo para seguidor da religião, enquanto o islamismo pode descrever tudo que está relacionado ao Islã, ou seja, cultura, a história, a filosofia, sem necessariamente se referir a pessoas. Essa diferença é mínima. Em resumo, o muçulmano são pessoas que praticam a religião do Islã. Islâmico, o que é? Tudo que está relacionado ao Islã, incluindo a religião, que eu falei, a cultura, a sua história, a vida dos seus antepassados e o que está escrito no Alcorão. Nós vemos essa pequena diferença. Mas dentre todas, uma coisa mostra algo sobre outras religiões que nem o budismo. O budismo tem aproximadamente 500 milhões de seguidores pelo mundo e foi fundado por Siddhartha Gautama, lá no Nepal, há mais de 2.500 anos. Mas qual era a religião de Jesus? Jesus era um judeu. Apesar de ter sido crucificado e ter seus ensinamentos posteriormente formarem a base do cristianismo, ele vivia e ensinava dentro do contexto do judaísmo. Só que ele não criou religião. Ele teve seguidores, apóstolos. Porém, vamos lembrar que seus ensinamentos eram uma palavra universal para todos, basicamente dentro da filosofia do amor, que é muito bonito, muito importante. Mas quem é Jesus para o islamismo? Você já parou para pensar? No Islã, Jesus, que chama-se Isa em árabe, é considerado um profeta reverenciado, assim como os outros profetas da história, como Abraão, como Moisés e como Maomé. Embora não tenha aquele significado importante como no cristianismo. No entanto, os muçulmanos não acreditam que Jesus seja Deus ou Filho de Deus, mas sim um mensageiro de Alá, que lá para eles significa Deus, com um papel crucial na história. Mas qual que foi a primeira religião do mundo? Qual que foi? A religião mais antiga do mundo ainda é praticada. É o hinduísmo, que surgiu há cerca de 4.000 anos atrás. Portanto, a religião mais antiga do mundo ainda ela é praticada atualmente. Outras religiões antigas incluem o zoroastrismo, e reafirmando o judaísmo, que também possui uma longa história. Interessante lembrar que o hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, com origens que remontam à civilização do Vale do Indo, lá na Índia, há cerca de 4.000 anos, como eu disse. É uma religião com uma vasta gama de crenças e práticas, incluindo a adoração de vários deuses e divindades. Sim, o boi ou a vaca é um desses deuses sagrados que eles reverenciam, entendimento que eles têm para eles. Outro exemplo de religião antiga e ainda praticadas são o zoroastrismo. O zoroastrismo, também conhecido como mazdeísmo ou parcismo, é uma religião monoteísta que surgiu na antiga Pérsia com raízes no século XVI a.C. e que é associada ao profeta Zoroastro, chamado Zaratustra.
é uma das religiões organizadas mais antigas do mundo. Como vemos, temos várias religiões que são antiguidades na vida profética de cada um. Mas qual que é a religião atualmente de Israel? A religião predominante em Israel é o judaísmo, com 73% da sua população declarando-se judia, baseada no livro de Torá, no livro A Torá, né? A Torá. O cristianismo e o islamismo também são praticados, representando 1,9% e 18,1% da população, respectivamente, dentro do Estado de Israel. A religião oficial do Estado de Israel, que nem disse, é o judaísmo, com maioria absoluta no país, mas a Constituição não é de inspiração religiosa, não diz qualquer religião. A população israelense é diversificada em termos religiosos, com judeus, muçulmanos, cristãos e drusos, entre outros que lá sobrevivem no país. A maioria dos cristãos em Israel é de etnia árabe. É o cristão árabe. É importante notar que Israel é um estado laico, o que significa que a religião não determina as leis civis do país. Embora a prática religiosa tenha um impacto significativo na vida deles, nas suas vidas cultural, com forte impacto na sociedade. Mas qual a religião que mais cresce no mundo? Você imagina qual que é? Então vamos lá. A que mais cresce no mundo é o islamismo. É a religião que mais cresce no mundo, segundo os estudos do Instituto Pew Research Center e outras fontes que eu pesquisei. O crescimento do islamismo é muito mais rápido do que o crescimento da população mundial. Por exemplo, com projeções indicando que até o ano de 2050 a população muçulmana crescerá 73%, enquanto a população cristã crescerá 35% e a população mundial 37%, segundo estatística do O Globo e do Opera Mundi. Mas que faz tal crescimento e qual é a explicação deste crescimento? Dentro da dinâmica demográfica, o que nós encontramos lá dentro dessa dinâmica? Os muçulmanos têm uma taxa de natalidade mais alta e uma população mais jovem do que os outros grupos religiosos, fazendo com que isso eleva a taxa democrática. A probabilidade de novos nascimentos é muito maior. Mas no contexto, a expansão global ela é muito grande. O islamismo está se expandindo em diversos países, com um crescimento notável lá na Ásia, na África, mas também na Europa, nos Estados Unidos, em regiões da ex-antiga União Soviética. Diante disso, a conversão à religião islâmica também contribui para o crescimento, embora as taxas de conversão sejam menores do que o próprio crescimento natural. É isso que eu estou querendo dizer. Mas qual que é a projeção para tal fato? Nós temos várias projeções que indicam que o islamismo ultrapassará o cristianismo como a maior religião do mundo até o final do século XXI. Não é o que nós estamos vendo. No entanto, o cristianismo continua a ser a religião com maior número de fiéis no momento. É uma religião já amplamente definida. O crescimento do islamismo é mais rápido do que o crescimento da população mundial, com projeções indicando que até 2050, que nem eu falei, a população muçulmana crescerá 73%, enquanto a população cristã crescerá apenas 35%. E a população vai crescer só 37%, segundo os pesquisadores. É uma grande verdade. Mas tem um detalhe.
É difícil ter um número exato, pois a definição de religião pode ser muito mais ampla e o número de grupos religiosos e crenças varia ao longo do tempo. No entanto, estima-se que exista entre 4.000 e 60.000 religiões no mundo. Olha só que absurdo, quantas religiões! É isso mesmo. Alguns estudos apontam para um número ainda muito maior, incluindo grupos étnicos e culturais que não são necessariamente religiões, mas que possuem práticas e crenças religiosas. Cria-se uma prática, cria-se uma crença religiosa. No Brasil, a diversidade religiosa é vasta, com catolicismo, igrejas evangélicas, religiões afro-brasileiras, espiritismo, judaísmo, islamismo, budismo, entre outras. Então, fica o quê? Fica difícil determinar um número exato de religiões, pois há muitas variações. Existem muitas subdivisões dentro de cada grupo dessas religiões citadas. É preciso revisitar no debate público a ideia fartamente demonstrada ao longo do nosso tempo por vários saberes científicos, pesquisas em estudos seminais, que a religião é uma chave de entendimento relevante de nossa sociedade, é um atravessamento fundamental na vida brasileira. Portanto, é preciso ver com acuidade para entender mais, inclusive, o sentido de construir um diálogo com elas. Uma sociedade com mais bem-estar, direitos, democracia, laicidade, nesta terra de Santa Cruz e de tantas outras crenças, como a espiritualidade, assim como a de não crenças e de gente sem religião, ou seja, ateus. Enfim, o Brasil não é para principiantes e por isso ainda mais instigante para todos nós. A diversidade, ela existe. Existem crenças, existem criações humanas que não estão baseadas em filosofia de antepassado. Hoje criam-se situações e criam-se religiões. O homem está se escapando da espiritualidade e pensando somente no seu sentido moral e na capacidade de sua criação. Portanto, nós vemos aí as várias religiões que existem no mundo e isso é muito importante para nós. A gente tem que conhecer. Temos que saber que no nosso antepassado, se você é um católico, lá foi criado baseada na Bíblia, no contexto geral da Bíblia. Se você olhar o judaísmo, está baseado lá na Torá, que é o livro sagrado deles. E muçulmano, islamismo, se baseia lá no Islã, nas prerrogativas que o Islã ensina a eles. Portanto, meus queridos amigos, nós vimos aí mais uma situação que nós estamos vivendo, as diferenças, as diferentes e as criações que veio ao longo do tempo, algumas milenar, outras praticamente atuais, criadas pelo próprio homem. Então, nós cultuamos aquilo que nós cremos e aquilo que nós entendemos. Portanto, você não é indiferente. O número de ateus continua enorme ainda. Poucos conhecem o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E quando ouve falar, não tem interesse em conhecer. Assim sendo, eu agradeço essa oportunidade para que você cada vez mais continue conosco. Curte, compartilhe, assine, inscreva-se, seja conosco, ajude-nos a cada vez mais levar uma palavra de conhecimento, levar algo de importante para você. Assim sendo, eu agradeço a todos vocês, o meu muito obrigado por mais este momento que você esteve junto comigo. Você aí desse lado e eu aqui desse lado, apresentando coisas que sejam úteis para nós. O meu muito obrigado, fiquem todos com Deus.